Essa é a quinta parte da segunda aula. Tautologias. Seja P uma proposição molecular formada a partir de outras P, Q, R e etc. Dizemos que P é uma tautologia ou proposição logicamente verdadeira quando P tem o valor lógico verdadeiro independentemente dos valores lógicos de P, Q e etc. Assim, a tabela verdade de uma tautologia P apresenta só V na coluna de P. Então, quando a gente faz a tabela verdade da proposição P, e aí, justamente na coluna da proposição P, a gente só encontra valores verdadeiros, então a gente pode falar que essa proposição é uma tautologia. Exemplo 8. Se P e Q entre parênteses, então P ou Q entre parênteses. Então, vamos verificar se essa proposição aqui é uma tautologia. Para isso, vamos fazer a tabela verdade dela. Para fazer a tabela verdade dela, nós usaremos aquelas etapas que a gente viu na quarta parte dessa aula. 1. Identifique as proposições atômicas, P e Q. 2. Trace duas colunas para cada proposição atômica. Então, temos que fazer uma coluna para o P e uma coluna para o Q. 3. Trace mais 4 linhas. 4. Preenche as primeiras colunas, com os valores lógicos das proposições atômicas. 5. Essa proposição pode ser decomposta nas preposições. Então, vamos decompor essa proposição aqui. Então, vamos escrever ela aqui. A proposição C, abre parênteses, P e Q, fecha parênteses. Então, abre parênteses, P ou Q pode ser decomposta em duas proposições aqui, né? Que são duas proposições que estão ligadas por esse condicional. Então, podemos decompor aqui pela proposição P e Q, e aqui pela proposição P ou Q. 6. Trace à direita destas mais 3 colunas, uma coluna para cada preposição molecular. Então, aqui temos que fazer uma coluna para essa proposição aqui, uma coluna para essa proposição e uma coluna para essa proposição que a gente quer avaliar. Então, vamos fazer aqui. Tá, aqui está as 3 colunas que a gente montou. 7. Preencha as colunas olhando a tabela verdade de negação ou de conectivos lógicos. Então, vamos começar por essa coluna aqui, né? P e Q. Então, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P e Q vai ser verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso, P e Q vai ser falso. Se P é falso e Q é verdadeiro, P e Q vai ser falso. Se P é falso e Q é falso, P e Q vai ser falso. Agora vamos preencher essa coluna aqui, né? P ou Q. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P ou Q vai ser verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso, P ou Q vai ser verdadeiro. Se P é falso e Q é verdadeiro, P ou Q vai ser verdadeiro. Se P é falso e Q é falso, P ou Q vai ser falso. Agora vamos preencher essa coluna aqui.
a gente percebe, né, que temos duas preposições que estão sendo ligadas para o condicional. Lembra da regrinha do condicional? A regrinha do condicional diz que o condicional só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, né? Então vamos ver aqui. O antecedente é verdadeiro, consequente verdadeiro. Então aqui vamos ter verdadeiro. O antecedente é falso, consequente verdadeiro. Então vamos ter aqui verdadeiro. O antecedente é falso, consequente verdadeiro. Então vamos ter aqui verdadeiro. O antecedente aqui é falso, consequente é falso. Então vamos ter aqui verdadeiro. É uma tautologia. Ou seja, comprovamos que essa preposição aqui é uma tautologia, né? Quer dizer que independente dos valores lógicos aqui das preposições atômicas, essa proposição aqui vai ser sempre verdadeira. Exemplo 9, a primeira lei de Morgan. Não P que entre parênteses se somente se P ou que entre parênteses. Nesse exemplo, né, vamos verificar uma das leis de Morgan, né? Ou seja, vamos verificar se essa preposição aqui é uma tautologia. Então, para isso, vamos fazer a tabela verdade. Como essa tabela verdade aqui vai ser muito grande, vamos usar aquele método alternativo, né? Então, vamos seguir aqueles passos do método alternativo. 1. Identifique as proposições atômicas, P e Q. 2. Trace duas colunas para cada proposição atômica. 3. Trace mais 5 linhas. Então, aqui a gente escreveu mais 5 colunas, né? Por que 5? Porque são duas proposições, né? 2 elevado a 2, 4. 4 mais 1, 5. 4. Preenche as primeiras colunas, com os valores lógicos das proposições atômicas. 5. Trace à direita destas colunas, uma coluna para cada proposições atômicas e para cada um dos conectivos e negações conforme a ordem que eles aparecem na preposição P. Então, para cada símbolo aqui, a gente vai ter uma coluna. Então, aqui a gente montou aqui uma coluna para cada símbolo, né? Você vê que os parênteses aqui vão junto com os símbolos. 6. Preenche a última linha com a indicação de uma certa ordem, que essas novas colunas devem ser preenchidas seguindo a ordem de precedência da preposição P. Então, aqui vamos preencher a última linha com a ordem, né, de precedência dessa proposição. Então, primeiro a gente coloca 1, né, nas colunas que tem as proposições atômicas, né? Aqui a gente coloca um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Aí, segundo a ordem de precedência, a gente resolve o que está entre parênteses, né? Então aqui a gente tem aqui uma conjunção aqui entre parênteses. Então a gente coloca aqui 2. Aqui, a gente seguindo a ordem de precedência, a gente tem aqui uma negação. Então a gente coloca aqui 2 aqui nessa coluna da negação. E aqui de novo uma negação aqui, então coloca 2 aqui. Então depois que resolveu a negação, aí a gente pode resolver essa disjunção. Então aqui a gente coloca 3. Bom, aqui a gente resolveu que está entre parênteses, então aqui a gente pode colocar 3 também aqui. Bom, depois que a gente resolveu aqui e aqui, então a gente pode resolver esse 6 somente C aqui.
seja, esse bicondicional aqui. Repare que se a gente fizesse a tabela por um método tradicional, né, a gente teria que essa coluna aqui seria a última coluna, né? Então a gente pode dizer que essa coluna aqui, o 4, é a coluna da preposição que a gente quer verificar se é tautologia. 7. Preencha as colunas olhando a tabela verdade de negação ou de conectivos lógicos seguindo a ordem dada no item anterior. Então aqui vamos copiar aqui nas colunas do 1, né, os valores das preposições atômicas, né? Então aqui vamos copiar aqui no coluna do P. Copiamos aqui, então agora vamos copiar nessa coluna aqui, né? Aqui, então agora vamos copiar o Q. Vamos copiar aqui nessa coluna. E vamos copiar nessa coluna aqui. Então, a gente copiou. Agora a gente pode preencher o resto. Seguindo aqui a ordem, né? Vamos para a coluna do 2. Então, vamos para essa coluna aqui. Então, aqui temos a conjunção, né? Então, P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Então, P e Q vai ser verdadeiro. P é verdadeiro e Q é falso, P e Q vai ser falso. P é falso e Q é verdadeiro, P e Q vai ser falso. P é falso e Q é falso, P e Q vai ser falso. Indo para a coluna do próximo 2 aqui, nós temos a negação de Q. Então, se Q é verdadeiro, não Q é falso. Se Q é falso, não Q é verdadeiro. Se Q é verdadeiro, não que é falso. Se que é falso, não que é verdadeiro. Agora vamos preencher a coluna do último 2 aqui. Então, aqui é a negação de P, né? Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Se P é falso, não P é verdadeiro. Agora vamos para a coluna do 3. Vamos para essa coluna aqui. Essa coluna aqui é a negação. Negação do quê? Negação do P e Q, né? Aqui está em parênteses aqui. Então, para ajudar a gente aqui, né? A gente vai pintar essa parte aqui para poder fazer a negação. Então, pintamos aqui, né? Bom, a negação é o seguinte. Quando o valor é verdadeiro, a negação aqui vai ser falso. Quando o valor aqui é falso, a negação aqui vai ser verdadeira. Então aqui também é falso, a gente vai ter a negação aqui é verdadeira. Aqui é falso, aqui a gente vai ter a negação aqui verdadeira. Agora vamos preencher a coluna aqui do próximo 3, que é uma disjunção. Disjunção do que? Da negação de Q com a negação de P. Então, para ajudar a gente aqui, vamos pintar então aqui essa coluna aqui e essa coluna aqui. Então, aqui a gente pintou aqui para facilitar o nosso trabalho. Bom, a disjunção é dada pelaquela regrinha lá que eu falei para vocês anotarem, né? Como é que é a regrinha? A disjunção só é falsa se as duas preposições forem falsas, né? Bom, aqui então a gente tem essa proposição aqui é falsa, essa aqui é falsa, então aqui a gente vai ter que a disjunção é falsa. Nos demais casos, ela vai ser verdadeira. Então, aqui, se essa é verdadeira e essa aqui é falsa, a gente vai ter aqui verdadeiro. Se essa aqui é falsa e essa aqui é verdadeira, a gente vai ter aqui verdadeiro. Se essa aqui é verdadeira e essa aqui é verdadeira, a gente vai ter aqui verdadeiro. Então, agora vamos resolver aqui a coluna do 4, né? Ou seja, a coluna desse bicondicional. É bicondicional do quê? Bom, é bicondicional do não P e Q, aqui entre parênteses, e aqui do não Q ou não P, né? Então, a gente vai pintar aqui, né, para ficar melhor para a gente resolver. Então, pintamos aqui, né?
A gente sabe que o bicondicional ele vai dar um valor falso se ele tiver valores lógicos diferentes, né? E ele vai dar um valor verdadeiro se as duas proposições tiverem valores lógicos iguais. Então aqui a gente tem essa proposição é falsa, essa proposição é falsa, então aqui a gente vai ter verdadeiro. Aqui a gente tem essa proposição é verdadeira, essa aqui é verdadeira, aqui a gente vai ter um valor aqui verdadeiro. Essa proposição aqui é verdadeira, essa aqui é verdadeira, a gente vai ter um valor aqui verdadeiro. Essa proposição aqui é verdadeira, essa aqui é verdadeira, a gente vai ter uma proposição aqui verdadeira. Então, obtemos só valores verdadeiros aqui na coluna do 4. Bom, se essa tabela fosse feita no método tradicional, essa coluna do 4 aqui seria a última coluna. Portanto, então, teríamos uma tautologia, né? É uma tautologia. Então, confirmamos que essa proposição aqui é uma tautologia. Proposições logicamente falsas. Seja Q uma proposição molecular formada a partir de outras P, Q, R e etc. Dizemos que é uma proposição logicamente falsa, ou contradição, quando Q tem o valor lógico falsa independentemente dos valores lógicos de P, Q, etc. Assim, a tabela verdade de uma proposição logicamente falsa que apresenta só F na coluna de Q. Então, se obtemos na última coluna só valores falsos, então nós temos uma proposição logicamente falsa. Exemplo 10, P e não P. 1. Identifique a proposição atômica P. 2. Trace uma coluna para a proposição atômica P. 3. Trace mais duas linhas. 4. Preenche a primeira coluna, com os valores lógicos da proposição atômica P. 5. Essa proposição pode ser decomposta nas preposições. Então, vamos escrever essa proposição aqui. P e não P. Essa proposição pode ser decomposta na proposição atômica P e na proposição molecular não P. 6. Trace à direita destas mais duas colunas, uma coluna para cada proposição molecular. Então, fizemos uma coluna para o não P e uma coluna para o P e não P. 7. Preencha as colunas olhando a tabela verdade de negação ou de conectivos lógicos. Então, vamos preencher aqui. Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Já que a gente tem a conjunção de P e não P. Bom, P verdadeiro e não P falso, a gente vai ter P e não P falso. Se P é falso e não P verdadeiro, P e não P vai ser falso. Temos só F na última coluna, então quer dizer que essa proposição aqui é uma proposição logicamente falsa. Novamente, para vocês depurarem o que vocês aprenderam até agora, façam ali o exercício 5 da apostila 2. Então, até a próxima parte dessa aula.